Amém mesmo? Graças a Deus que você veio nessa noite para podermos estudar a palavra do Senhor juntos. Gente, como o diabo é diabo, né? Tomara que ele fique a eternidade com dor de cabeça, só para ele ver. Deus é bom. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? Crescendo no reino, crescendo na vida. Fecha os seus olhos, vamos orar juntos agora pela palavra do Senhor? A palavra de Deus não precisa de oração, quem precisa somos nós. Porque existe um risco da gente não receber a palavra como ela deve ser recebida. E aí o problema fica na nossa mão. Nós vamos orar, Deus vai nos abençoar. A palavra dele vai cair no seu coração hoje, meu irmão, como uma luva. Vai te abençoar demais. Você vai sair daqui feliz, alegre na presença do Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, quero te louvar por cada irmão que ouviu a voz, Senhor, do teu Espírito e veio a essa noite, Senhor. Veio congregar, adorar, buscar a tua face. Agora, meu Pai, fala conosco, abençoa-nos como igreja, meu Pai. Nós viemos aqui nos reunir porque cremos que o Senhor está no meio da adoração do seu povo. E esse é o melhor lugar do mundo para estar. Nós estamos cansados, meu Pai, um dia intenso, alguns de trabalho, outros de reunião, mas uma coisa é certa, a nossa adoração nós entregamos, meu Pai, está nas tuas mãos. Nós vamos dormir de consciência tranquila. Eu adorei a Deus, eu glorifiquei o seu nome e essa igreja também fez isso. Agora fala conosco, nos abençoa, nos instrui pela sua palavra. Nos enche do teu espírito de ânimo, de garra, de graça, meu Pai, para avançar e derrubar as muralhas que estão diante de nós, meu Pai. Pois a tua palavra diz que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E nós cremos nisso. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler a palavra do Senhor com vocês. Eu peço a gentileza de você me acompanhar ali pelo telão. Coloca lá para nós, Fabiano. Eu deixei separado os textos da palavra do Senhor para que a gente possa acompanhar pelo telão. Vai ter como lá? Tem, né? O tema da mensagem é crescendo no reino, crescendo na vida. Esse é o desejo de Deus. E é isso que nós temos buscado como igreja. E é isso que nós vamos alcançar. Amém? Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 16, a palavra diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, ou seja, vendo que isso seria bom, objetivando ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pode passar para nós. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que interessante isso. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Pode passar, Fidel. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga assim, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo é tudo. Cresçamos em tudo é que o desejo dele é que a gente cresça em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo
em amor. Olha como fica evidente a obra do Espírito Santo para que todos cresçam em tudo. Existem dois fatos nesse texto que nós lemos. O primeiro, Deus quer que cresçamos em tudo, até atingir a perfeição em Cristo. Ou seja, Ele quer que a gente vá crescendo, 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 e o objetivo disso é que a gente tenha a mesma estatura de Cristo, a mesma resiliência, a mesma graça, o mesmo poder, a mesma unção, a mesma visão, a mesma sabedoria, a mesma inteligência de Cristo. Quem recebe, diga graças a Deus. Isso é o fato do texto. Mas um fato da vida cotidiana é que poucas pessoas querem crescer. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que a gente tem que crescer, não são todos que estão dispostos a crescer. Talvez porque crescer exija sair do seu lugar de conforto. Para alguns, a zona de conforto é a 1000 por hora. Você conhece alguém que já é ligado no 220? A pessoa já é assim? Para ela isso é zona de conforto. Talvez para esse tipo de pessoa, sair da zona de conforto é trabalhar menos e esperar Deus agir mais. Para mim é assim. O processo para eu aprender a esperar em Deus foi muito complicado. Porque eu tenho o ímpeto de querer fazer. A minha zona de conforto é fazer. E quando Deus fala, não faça, porque eu vou fazer, Ele me tira totalmente da minha zona de conforto. Ou quando Ele chama eu, como Ele fez esses tempos atrás, quando Ele me chama para orar e não diz o porquê. Fala assim, você vai orar mais e vai buscar mais. E orar e buscar a mais, querido, significa estar em descanso no Senhor. Mas talvez para você que é muito sossegado, sair da zona de conforto significa se mexer mais. Sair do ambiente em que estamos. Não foi assim que Deus fez com Abraão? Uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia chama-se Daniel. Daniel foi levado com 17 anos para a Babilônia. Deus tirou ele da zona de conforto. Enquanto a nação estava sendo castigada, Deus estava promovendo Daniel. E é interessante isso. Porque a nação toda pode estar em rebelião e sendo julgada. E o julgamento acontece. Mas no meio do julgamento, Deus levanta pessoas que são segundo o seu coração. No meio da crise, existe oportunidade de crescer. Daniel foi um homem que Deus escolheu, que Deus usou pelo seu coração para crescer. Ele foi tirado da sua terra, foi tirado do seu pai, foi tirado da sua mãe, foi tirado da sua religião, foi tirado do seu templo, foi tirado da sua cultura e foi colocado na Babilônia para aprender a cultura babilônica, a língua babilônica, aprender a comer a comida babilônica, as leis da Babilônia, que estavam fortíssimas e foram se fortalecendo muito tempo depois com Hammurabi. Esse rapaz foi esticado por Deus para atingir o seu potencial máximo. E de escravo ele se torna um homem que evangelizou o maior imperador da sua época. Tanto que existe uma dúvida muito grande se Nabucodonosor foi salvo ou não foi, porque muitos dizem que foi. Porque nos últimos dias da sua vida ele diz assim, olha, eu declaro sobre toda a terra que não existe Deus igual ao Deus de Daniel. Esse Deus é mais elevado do que todos, Ele levanta reis, Ele derruba reis, Ele é o Todo-Poderoso. Essa foi a declaração do rei mais ímpio que já pisou sobre a face da terra na época da Babilônia. E foi convertido por um judeu escravo que atingiu um patamar de governança extraordinário no reino. Crescer, talvez não seja o negócio de algumas pessoas por causa disso. Não quer sair da sua zona de conforto. E aí acabam no mediano. Acabam no mediano da vida. E o mediano é o pior lugar para se estar. O mediano, o que é mediano? É o melhor do pior. Diga assim, o médio é melhor do pior. Não tem mérito. Ele é melhor do pior. Ele é o ponto mais baixo daquilo que é melhor. Ele é o pior do que existe em relação ao que é melhor. Ser mediano é consumir a vida aos poucos, em vez de passar tempo com vida. É matar tempo em vez de trabalhar para crescer. Ser mediano é cometer o maior crime que alguém pode cometer. Contra si mesmo, contra Deus e contra a sociedade. Ser mediano é demonstrar nenhum interesse no investimento de Deus na sua vida.
Quem opta em não crescer, se torna assim. Ele comete um atentado contra Deus. É como se ele olhasse para Deus e falasse assim: não me importa o teu investimento, não importa o que o Senhor me deu, eu não vou sair da média. Nunca. Nós não somos chamados para ficar na média. Quem recebe, diga graças a Deus. Agora, se não crescer, é tão ruim. E Deus quer que a gente cresça. Como é que faz para crescer? Se não crescer, me torna um mediano. E ser mediano, que é a linha da mediocridade, é aquilo que mais ofende a Deus, porque Deus te criou com potencial para crescer. E Deus quer que a gente cresça. Praticamente, no sentido prático, como é que a gente faz para crescer? Essa é a questão que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Porque é um crime. É um atentado contra o reino de Deus, uma pessoa que tem Jesus, tem o Espírito Santo, congrega numa igreja saudável, tem a Bíblia inteira nas mãos, recebe oração de intercessão e não desloca para frente. Olha para quem está perto de você e diga: vamos crescer em nome de Jesus. Fabiano, coloca lá para nós. Alguns passos práticos. Adoração pessoal. Adoração e oração pessoal. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher encher do Espírito. Ele vai dizer como. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um poder na adoração pessoal. Existe um poder na oração e na adoração pessoal. A Bíblia narra a história de Paulo e Silas que estavam amarrados e eles foram exercer este princípio na cadeia. Com mais de 16 soldados cuidando da cela deles, amarrados com os pés e amarrados com as mãos, perto da meia-noite. E quando a Bíblia fala meia-noite, você tem que abrir o seu olho porque é uma data profética, é um horário profético. Meia-noite na Bíblia não é apenas meia-noite cronológico. Meia-noite é o período de maior trevas da noite. A Bíblia diz que no período de maior trevas daquele período da vida deles, eles começaram a orar e adorar a Deus, exercer adoração e oração pessoal ao Senhor. E quando eles estavam orando e adorando ao Senhor, Deus fez com que tremesse o lugar, as correntes quebrassem e eles foram colocados em liberdade. Eles não oraram por liberdade. Eles louvaram e glorificaram o nome de Jesus. Mas Deus deu uma arma para nós. Essa arma da adoração e da oração pessoal, se ela for negligenciada, é como se você tivesse uma baita de uma arma que você não usa. Nós lemos que o encher-se do Espírito Santo está em cantar, louvar de coração ao Senhor, dando graças sempre a Deus por tudo a nosso Deus e Pai. Ou seja, tem que estar cravado no nosso coração. A adoração e oração pessoal são extremamente importantes para que Deus possa operar em nossa vida. Deus nos deu armas. E a primeira, para a gente crescer, para a gente avançar, temos que exercer adoração e oração pessoal. Se a sua oração e adoração se restringe a um momento de culto, você é um crente fracassado. Se você restringe a sua oração e adoração somente no ambiente de culto, você é um crente fracassado. O diabo já te venceu. Leve a adoração e a oração para todos os momentos da sua vida. Quem entendeu, diga graças a Deus. Você pode adorar e orar ao Senhor de forma pessoal, não estou falando da coletiva ainda. De forma pessoal, aonde você estiver. Isso é uma arma que Deus te deu. Quando você cala a sua boca e não canta, não louva, ou usa os seus lábios para profanar o nome do Senhor, reclamando da situação, você está negligenciando uma arma que Deus te deu para você vencer. E a gente não pode fazer isso na vida. Tudo que Deus colocou na nossa mão tem que ser usado para a glória e honra do nome dEle. Pensa, o fato deles exercerem oração e adoração pessoal fez com que eles fossem libertos, mas não só eles.
Foi justamente nesse contexto que Paulo fala para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A tua adoração e oração pessoal vai levar libertação para quem está perto de você. Aprenda isso e cada vez mais use em nome de Jesus. Essa é a primeira arma. Primeiro, instrumento de Deus para o crescimento. O segundo, coloca lá para nós, Fabiano. Oração em línguas. Eu gosto muito de 1 Coríntios 14. Porque foi um pouco debatido ao longo da minha vida isso, principalmente na época do seminário, porque um professor da minha pós-graduação, ele era luterano. Ele acho que está vivo ainda. Luterano alemão, que dizia que dom de línguas não existia. E a minha dissertação de pós-graduação foi o dom de línguas. Na igreja de Corinto. Esse foi um dos textos que eu mais li ao longo da minha vida. Vamos lê-lo. O capítulo inteiro, 14, vai falar sobre a diferença do dom de línguas e dom de profecia. Profecia é dom de pregar. Dons de línguas é o dom de orar em mistérios ao Senhor. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende. Quando fala que é ninguém, é ninguém. Quem é que entende? Só Ele. Esse primeiro versículo diz: pois por meio do Espírito fala o quê? Mistérios. Oração em línguas é quando o teu Espírito ora. A oração em línguas é uma das armas mais poderosas que nós temos na nossa mão. Porque quando eu oro em línguas, eu não uso o meu intelecto. Eu não atrapalho a minha oração e não limito a minha oração pelo meu intelecto. O meu espírito tem liberdade para falar diretamente com Deus sem eu atrapalhar. Quem entendeu, diga graças a Deus. A forma genuína de oração em línguas te abençoa de dar um drible na tua mente para que você não limite Deus, porque eu e você limitamos a Deus porque a nossa mente é limitada. Tem coisas que que o Espírito só vai ter liberdade de orar se você orar em línguas. Porque a tua mente e a minha mente humana, não estou falando mente carnal, mente humana, a gente limita o poder de Deus. Amém? Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Isso aconteceu uma vez comigo, uma das experiências que eu tive, foi muito interessante. Há uns anos atrás, tempos atrás, eu estava orando no escritório e era um culto lá na minha casa, e era um culto de quinta-feira. E eu estava com a mensagem para fazer, orando ao Senhor, e comecei a usar o dom que Deus me deu. E foi interessante, porque aquele momento que nós estávamos vivendo, era um momento um pouco conturbado financeiramente. E foi uma das orações que me chamou a atenção, porque enquanto eu estava orando, Deus me deu a interpretação do que eu estava orando. E eu entendi a minha oração, porque existe o dom de interpretação de línguas. E naquele momento que eu achava na minha mente que a oração era para pregação, eu estava dizendo para Deus: me ajuda a administrar meu dinheiro, porque eu não estou sabendo fazer. Foi a frase que eu entendi. Depois daquele dia, todas as minhas decisões financeiras foram acertadas. E todas foram lucrativas. Esses dias eu estava com um desejo. Sabe aquele desejo que você não sabe de onde vem? Só pode ser de Deus. Uma coisa que não tem nada a ver com o meu dia, não tem nada a ver com a minha rotina. Eu falei para Josi, eu vou investir na bolsa de valores, eu vou investir nesse negócio. Eu tenho uma ação que está na minha cabeça, essa ação vai crescer, vai dar certo. Comprei a bendita da ação. Aí eu olhei, depois que eu comprei, falei: gente do céu, essa ação vai cair, eu vou perder dinheiro. Tentei, fui lá e cancelei a minha ordem, só que não cancelou. Aí eu fui para casa, achando que eu estava bem tranquilo. Desfiz a besteira. Gente do céu. O mercado fechou. Foi numa segunda-feira à tarde, o mercado fecha, 5 horas, eu acho. Terça-feira era feriado em São Paulo, Bovespa fechado. E eu agoniado. Falei: gente do céu, eu vou perder muito dinheiro nesse negócio. O que eu fui fazer? Meu Deus do céu. Olhei lá, não tinha cancelado a ordem. Quarta-feira de manhã. Em 10 minutos ganhei R$650 naquele negócio. Eu não sei operar na bolsa. Eu já aprendi a fazer isso há muitos anos atrás, mas a minha vida é pregar. Nunca está escrito assim: compre uma ação que você vai ganhar dinheiro. Nunca. Aí eu estava orando, agradecendo, louvando a Deus aqui.
E o Espírito Santo falou assim: quando você está afinado com a minha vontade, até quando você erra, você cresce. Eu estava varrendo a igreja quando o Espírito Santo falou isso comigo. Quando você ora em línguas, você dribla essa mente aqui, ó. Eu nunca me esqueço disso. Uma vez eu estava na chácara e tinha uns profetas americanos que não sabiam que eu estava lá. Estava sentado eu, mais uns amigos. Aí os profetas ligaram para o organizador, falou assim: ó, o pastor Tiago está aí, né? Seu genro está aí. Eu falei assim: tá, não conhece, nunca me viu. Ele falou assim: não deixa ele embora que eu quero orar por ele. Uma das coisas que ele falou, foi filmado isso, eu guardo comigo, eu guardo aquilo que Deus fala comigo. Eu fui filmado e uma das coisas que ele orou por mim, ele disse assim, ele disse aquilo que tinha dentro do meu coração já, mas não contava para ninguém. Ele falou assim: a sua mente te atrapalha, a sua racionalidade. Quem me conhece sabe, eu penso assim, meu pensamento é, a oração em línguas, para mim, é uma libertação de todo o racionalismo da minha mente, para que Deus receba a oração que Ele precisa receber. O que fala em línguas, a si mesmo faz o quê? Edifica, cresce, constrói. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Ele está contrapondo dom de línguas com profecia. Esse é o tema do versículo do capítulo 14. Pode passar lá, fazendo um favor. Eu quero que vocês todos falem em línguas. É lógico, ele vai dizer, mas muito mais que profetizem, porque o foco de 1 Coríntios 14 é a ordem no culto. E ele está querendo dizer o seguinte: se alguém subir no altar e começar a falar em línguas, não vai edificar ninguém. Esse é o tema. Mas ele contrapõe: eu quero que todos vocês, ou que vocês todos falem em línguas. Mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba a edificação. Amém, gente? O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz para a igreja de Jardim Virgínia: eu quero que todos vocês falem em línguas. Quem recebe, diga graças a Deus. É necessário uma dose de fé para orar em línguas, porque você não sabe o que você está orando. Você tem que se entregar nas mãos do Senhor. Gente, você tem que confiar no Espírito Santo. Você não pode ser conduzido por aqui, ó. Eu amo a Bíblia. Nenhum livro eu li mais do que ela, nenhum. É o objeto maior do meu estudo desde os meus 12 anos de idade. Eu vou fazer 35 esse ano. A igreja de Atos não tinha um capítulo escrito e fizeram proezas, porque o Espírito Santo liderava a igreja. A palavra de Deus está acima de todos nós, mas nós não podemos esquecer: o intérprete dela é o Espírito Santo. Quem é filho de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Use isso, você vai crescer em nome de Jesus. Terceiro, coloca lá para nós: reunir como igreja. Hebreus capítulo 10. Outra arma de crescimento, outro instrumento de fazer a gente crescer. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Olha, já naquela época já tinha gente que não queria congregar. Graças a Deus esse problema não é só nosso. Amém? Não é só nós, da nossa geração. Desde que o apóstolo Paulo pregava, tinha gente que não queria ir para o culto. Então assim eu me sinto mais tranquilo. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Se o dia se aproximava há 2000 anos atrás, pensa no dia como é que está hoje. A Bíblia diz que os dias finais começam com o derramamento do Espírito, que é o início da profecia cumprida de Joel. Nos últimos dias, o Espírito será derramado. Os últimos dias começaram com a descida do Espírito Santo. Pensa hoje. Jesus está logo ali descendo para buscar a gente. Amém. Reunir como igreja. Por quê, pastor? Porque o próprio texto vai dizer, porque anima uns aos outros no amor, na prática das boas obras. A palavra do Senhor declara no livro de Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, que ninguém é salvo por boas obras, mas Deus preparou de antemão as boas obras para cada um. Tem as boas obras para o Marco Aurélio,
tem as boas obras para o César, tem as boas obras para o Everson. Deus preparou boas obras para vocês fazerem e para mim. Quais são as boas obras que Deus quer que você realize? O Espírito vai te guiar nelas. Antes da gente nascer, antes da gente entrar no ventre da mãe, Deus fez um plano e diz, olha, para o Tiago, eu vou criar essas boas obras para ele fazer. Se eu fizer fielmente essas boas obras, meu galardão vai ser grande. Agora, se eu rejeitar essas boas obras que ele preparou para mim, feno, madeira, palha. A pior coisa é você ter sucesso naquilo que Deus não quer que você tenha sucesso. É quando você recebe um êxito, tem êxito naquilo que não é projeto de Deus para a sua vida. Porque aí você vai se enganar com o sabor do sucesso e vai achar que é Deus fazendo. Reunir como igreja nos anima uns aos outros. Nos inspira a adorar a Deus publicamente. Em Deuteronômio, em Malaquias, diz que é um lugar para trazermos os dízimos e as ofertas, para aprender mais da sua palavra. Quem já recebeu alguma bênção num culto público? Levante sua mão, em qualquer época da sua vida. É bom congregar, não é, gente? Você estaria aprendendo isso na sua casa? Não. Você estaria sendo instruído na palavra desse jeito na sua casa? Você poderia meditar na palavra, e isso você tem que fazer, que já é o próximo ponto. Passe para nós lá, Fabiano. Meditar na palavra. Você medita em casa. Na igreja, também na hora da ministração. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É luz para os meus caminhos. Falar sobre isso é quase que chover no molhado, mas é uma arma que Deus nos deu. Quando eu medito na palavra, eu não dou espaço na minha mente para que os pensamentos diabólicos criem raízes. Eu não sei se você já percebeu, mas passa um monte de pensamento que não é de Deus na sua cabeça de vez em quando aí. Não é problema seu, não é porque você é um demoniado que isso acontece ou porque a gente está se desviando. É normal, você tem cabeça, você vai pensar. A questão é o que você faz com o pensamento que está aqui dentro. Se você medita na palavra, você filtra esses pensamentos. E aquilo que não presta, sai. E a sua mente fica cheia daquilo que é bom. Lâmpada para os meus pés, ou seja, aquilo que dirige o meu caminho, aquilo que faz com que eu ande com segurança, não é o meu intelecto, é a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe de meditar muito nessa palavra em nome de Jesus. Próximo, Fabiano, por gentileza, passa para nós lá. Jejum. Esse texto de jejum é lindo. Lembra daquela história que Jesus subiu no Monte da Transfiguração? Quem lembra? Ele subiu com quem? Pedro, Tiago e João. Quantos apóstolos ele tinha? 12. Tira 3. Opa, amém. 9. Jesus sai. Os 9 ficam. E chega um homem com um menino que estava endemoniado. E aí os apóstolos, os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Mas não dá. Jesus chega. Essa é a cena de Mateus capítulo 17. Jesus chegando e o pai do menino desesperado vem até ele. Porque aqueles que ficaram e não subiram no monte, não deram conta. Quando eles chegaram para junto da multidão, Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram junto da multidão. Um homem se aproximou de Jesus e ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. O que é incrível nesse texto aqui é que em Mateus capítulo 10, Jesus deu poder para eles expulsarem demônios e curar enfermos. Já no capítulo 17, eles perderam esse poder. Só que a Bíblia diz que Jesus deu poder para eles em Mateus capítulo 10. E a Bíblia não diz de Mateus 10 até Mateus 17 que Jesus tirou aquele poder. Eles perderam o poder. A palavra do Pai é: tenha pena do meu filho. Pode passar o próximo. Olha o que Jesus diz: ó geração incrédula e perversa. Jesus não estava falando só para os discípulos. Ele estava falando para aquele homem também. Por quê?
Porque a expressão tenha pena do meu filho, do grego para o português, no grego, melhor dizendo, ele tem uma conotação assim. Será que o Senhor pode ter pena do meu filho? Ele duvidava que Jesus podia ter pena. Não no sentido que Jesus não operasse. Era como se ele estivesse falando assim, será que o Senhor pode se compadecer? E Jesus falou, gente incrédula. Até quando eu estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou curado. Quem pode dizer graças a Deus? Quando o pai chega e diz assim, Senhor, pode ter misericórdia do meu filho? Jesus falou assim, isso é incredulidade. Como se ele estivesse dizendo assim, é isso que eu vim fazer e vocês não acreditam ainda? Eu vim libertar os oprimidos, curar os doentes, ressuscitar os mortos e trazer o reino. Como é que vocês podem dizer, será que você vai ter pena? É claro que eu tenho, é por isso que eu vim. Essa é a tônica do texto. Jesus veio para fazer isso. A doença não vai te ensinar nada. A pobreza não vai te ensinar nada. O demônio não vai te ensinar nada. Quem te ensina é o Espírito Santo e a palavra do Senhor. Ai, pastor, eu estou passando por uma luta para aprender. Não, você vai aprender do Espírito. Amém, gente? Jesus veio para curar, libertar e transformar as pessoas. E o que foge disso é incredulidade. Agora dá para entender porque que ele falou do jejum e da oração. Pode passar, por gentileza, Fabiano. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, tiveram vergonha de perguntar em público, por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Diga, nada é impossível para aquele que crê. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e do jejum. Ele está falando de incredulidade, está falando de jejum e oração. Em outras linhas, para a gente ganhar tempo. Jesus está dizendo para eles, para vencer essa incredulidade de vocês, vocês têm que aprender uma coisa. Oração. E jejum, porque eles tinham perdido o poder de expulsar demônios que Jesus tinha dado em Mateus 10:8. Os discípulos estavam aprendendo que não dá sempre para ficar no monte da adoração. Tem hora que você tem que descer para os vales, aonde o diabo domina, e liberar o poder de Deus sobre as pessoas. É gostoso adorar a Deus? Fala a verdade. É bom demais. Expulsar demônio é bom? É bom que você vê a pessoa liberta. Só. Algumas pessoas tendem a querer só ficar no monte da adoração com Deus, ver Jesus ser transfigurado, unção e glória, mas não faz nada com isso. A gente tem que aprender a descer do monte da adoração, sair desse ambiente e ir lá para os vales das ruas, liberar o poder de Deus sobre uma geração que padece sem o poder de Deus na sua vida. A vida cristã equilibrada, ela vai girar em cima de dois princípios. Quem lê o Hebreus vai entender o que eu vou falar, senão você lê depois e fica mais fácil. Pelo véu e fora do arraial. Pelo véu da adoração e fora do arraial, para liberar a unção e o poder de Deus que está sobre a nossa vida. Os discípulos perderam o poder de expulsar demônios. Ganha em Mateus capítulo 10. A incredulidade foi um motivo que Jesus apontou de cara. Talvez, junto com aquela incredulidade, havia um ciúme do porquê Jesus não nos levou junto. Talvez isso tenha atrapalhado a vida deles. Por que o Senhor levou Pedro, Tiago e João? Aí o endemoniado chega. E eles não conseguem expulsar demônios. Porque a incredulidade e o pecado drenam o poder espiritual da pessoa. Jesus olha para eles e diz, olha, no caso de vocês, que eu já dei poder lá atrás e já perderam, jejum e oração. Por quê? No caso deles, porque Jesus tinha dito que enquanto o noivo estivesse, não precisava jejuar. Lembra? Os fariseus falaram, nós jejuamos 2 vezes por semana, terça e quinta, dia dos fariseus jejuar. Pastor, mas eu jejuo esses 2 dias. Não estou falando que você é fariseu. Os fariseus jejuavam terça e quinta.
Falaram, os seus discípulos no jejum, Jesus falou assim, enquanto o noivo está, não precisa jejuar. Mas haverá dias que o noivo será tirado e eles jejuarão. Mas no caso aqui, eles perderam o que Jesus tinha dado. Jesus falou assim, agora, meu amigo, jejum e oração para vocês. Vocês perderam o que eu dei. O jejum tem poder de quebrar a nossa incredulidade. Qual é o maior objetivo do jejum, de acordo com esse ensinamento de Jesus? O maior objetivo do jejum não é ganhar carro novo, não é ganhar casa nova. É quebrar toda a incredulidade do nosso coração para liberar toda a nossa fé e operacionalizar o reino. Amém? Sabemos agora pelas Escrituras essas verdades, meus irmãos, que vão nos levar a crescimento. Jejum, meditação na palavra, nos reunir como igreja, adoração pessoal e oração pessoal e a oração em línguas. O que nós vamos fazer? É responsabilidade sua. Feche os seus olhos, eu vou encerrar a pregação agora, às 21h10. E eu quero pedir por você, em nome de Jesus, se você pode, levante-se do seu lugar, fique de pé, aonde você está, e nós vamos orar juntos, debaixo das mãos do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus quer que você cresça. Deus precisa que você cresça. A IEQ Jardim Virgínia precisa que você cresça. Só não confunda precisar com depender. Precisar é uma coisa, depender é outra. Deus precisa de nós, mas não depende de nós. Se nós demorarmos demais para atender o chamado do Senhor para crescermos, o Senhor poderá levantar outros em nosso lugar. Porque Israel demorou demais para entender o seu chamado apostólico de evangelizar as nações. E a Bíblia diz que Deus fechou para eles o evangelho, parcialmente, para que os gentios atingissem a plenitude de Cristo. E a palavra do Senhor diz claramente, Jesus afrontando-os, dizendo, o reino de Deus foi tirado de vocês e será levado para alguém, para um povo que dará o fruto devido desse chamado. Deus precisa de nós, mas Deus não depende da gente. Nós dependemos dele. Quem concorda com isso, diga graças a Deus. A nossa oração nessa noite é para que o Senhor nos tire da zona de conforto. Para você que é agitado no 220, a tua saída da zona de conforto é aprender a esperar. Para você que dorme no ponto, sair da zona de conforto é acelerar um pouco mais. Uma coisa é certa. Para que todos cresçam em tudo, diz a palavra do Senhor. Em tudo, nas finanças, no trabalho, no casamento, na igreja, no reino, pessoalmente, socialmente, intelectualmente, em tudo. Cresçam em tudo. Aqui estão as chaves de crescimento. Que Deus te abençoe de usá-las em nome de Jesus. Reunir-se como igreja, não falte culto. Medite na palavra. Tenha o hábito de jejuar algumas vezes por mês. Oração em línguas e adoração pessoal e oração pessoal. Crescimento só depende de você. Deus quer. Deus te deu os meios. Agora, se você vai pegar essa mensagem, vai guardá-la, essa é questão sua. Vamos orar? Qual oração nós vamos fazer? Para que o Senhor nos abençoe. Como? Nos abrindo os olhos para entender que áreas da nossa vida precisamos desenvolver. E aquilo que precisamos fazer, desses... Eu não gosto de falar exercícios espirituais, porque a Bíblia não é o exercício espiritual. Dessas atitudes que temos que tomar. Quais dessas atitudes temos que melhorar na nossa vida? Para crescermos em todas as áreas. Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus... Agora, diante da tua palavra pregada, meu Pai, dezenas de versículos e capítulos citados, debaixo de uma mesma linha de raciocínio do teu Espírito Santo, nós entendemos que o Senhor nos deu meios para crescer. A adoração e oração pessoal, a oração em línguas, o reunir-se como igreja, a meditação na palavra, o jejum. Abençoa-nos, meu Pai, de olharmos para a nossa própria vida e termos a crítica necessária para ver aquilo que está faltando, aquilo que está sobrando e equalizar isso, para termos um crescimento integral na tua presença. A tua palavra diz que o seu desejo é que cresçamos em tudo. E a gente vai crescer em tudo para a glória do teu nome. Até dezembro a gente vai crescer bastante ainda, meu Pai. Dá para crescer muito no nome de Jesus. A tua mão está sobre nós, o teu Espírito está sobre, dentro e através de nós agindo. A tua palavra está sendo pregada. Tudo está ao nosso favor. Nós não vamos te decepcionar. Nos abençoe, meu Pai, de não ficarmos perdendo tempo com desculpas, com autocomiseração, com coitadismo, meu Pai, mas avançar para coisas maiores, para que o teu nome seja glorificado
na nossa vida, na nossa casa, na nossa sociedade, nessa igreja, nessa denominação, enfim, aonde estivermos, que o seu nome seja glorificado sempre em nome de Jesus. Amém. Se você recebe, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.